Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje nós vamos aprender a fazer uma peça de decoração de Natal. E a peça que nós vamos aprender hoje é essa bengala, que você pode estar utilizando para decorar a árvore de Natal, a guirlanda, tá? Você pode estar fazendo ela num tamanho maior e fazendo um enfeite para a porta aí também. Essa bengala ficou com a medida de 10 centímetros. Eu utilizei, para ficar desse tamanho, o fio amigurumi, o vermelho, e usei o amigurumi branco. O fio branco eu usei aquele amigurumi glow, que é aquele fio que brilha no escuro, mas pode ser qualquer outro fio, não precisa ser necessariamente esse. Eu vou precisar de uma agulha de 2,5, uma agulha de tapeçaria pro arremate. Eu vou utilizar aqui a cola, né, uma cola universal, mas pode ser cola instantânea, pode ser cola quente, tá? A cola que você tiver. Eu vou utilizar aqui um fio metalizado, esse fio é somente pra gente fazer essa parte aqui que a gente usa pra pendurar na árvore. Se não tiver ele também não tem problema, pode usar um fio da cor aqui mesmo, tá? Vou precisar de uma tesoura de arremate. Vou precisar aqui de um limpador de cachimbo. Esse limpador de cachimbo, ele é o que vai dar a estrutura, esse formato aqui, porque aqui, para quem não conhece, ele é um arame bem fininho que ele é revestido com esse espelhinho, e ele é realmente utilizado como limpador de cachimbo mesmo. Só que ele também é vendido, se vocês colocarem aí na internet, limpador de cachimbo, ele é vendido dessa forma assim, ó, vem vários coloridos, que ele é utilizado também para decoração de festas e tudo mais. Então, no artesanato ele é bem utilizado, porque você pode, ó, que nem esse aqui, ó, você pode moldar ele e deixar no formato que você quiser, ó. Você pode dobrar, entendeu? Então, nós vamos utilizar. Caso não tenha aí um fio, um arame desse, pode ser qualquer outro arame, tá? Mas eu utilizei esse porque era o que eu tinha aqui. E como é uma peça que não vai ficar fazendo força, a gente vai deixar só pendurado, decorando, então não precisa ser um fio tão rígido. Então pode ser um fio mais maleável mesmo, tá? Então pode ser qualquer fio que vocês tenham aí. Vamos então agora à produção aí da nossa bengalinha, para decorar aí a nossa árvore de Natal. Vamos dar início agora à produção da nossa bengala. Vou começar aqui com o meu fio branco. Então, eu tenho aqui o meu fio. Eu vou dar a minha laçada inicial, vou prender esse fio na agulha. Então, eu sempre faço dessa forma. Eu pego, deixo uma sobra aqui, não muito grande aqui, de uns 5 centímetros. E faço tipo um Ezinho, ó. Onde o fio, a sobra do fio tá por cima do fio que tá vindo ali do rolo, ó. Dessa forma. Eu venho com a agulha de baixo pra cima. Laço aqui o fio, ó, introduzo a minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima, passo por debaixo do fio que tá aqui preso no meu dedo e puxo, laço o fio e passo por dentro dessa laçada. Aqui eu dei o meu nó inicial. Agora, eu vou fazer aqui a minha primeira correntinha. Então, eu vou pegar aqui, segurar o meu fio, passar a minha agulha por baixo do fio que eu tô segurando e trazer ele passando por dentro da laçada que tá na agulha. A próxima correntinha da mesma forma. Introduzo a minha agulha por baixo do fio, laço ele e venho e passo por dentro da laçada. Esse é o chamado ponto corrente, tá? Então, aqui, eu vou fazer 40, um total de 40 correntinhas. Eu já fiz 2, vou fazer mais 38. Façam, então, 40 correntinhas, mas não façam correntinhas apertadas, porque depois a gente vai trabalhar nelas. Se elas estiverem muito apertadas, fica muito difícil de introduzir a agulha. Então, eu vou fazer aqui mais 38 correntinhas e volto aqui. Fiz aqui, então, as minhas 40 correntinhas, ó. Não fiz elas apertadas, tá? Agora, nós vamos fazer aqui, sobre essas correntinhas, pontos altos.
Então, eu vou vir aqui, vou laçar o meu fio, ó, venho aqui, ó, por baixo, laço o fio e vou introduzir na terceira correntinha a partir da agulha. Então, aqui onde tá saindo o fio da agulha, eu conto é a primeira, a segunda, a terceira é aqui. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha aqui dentro, pegando somente uma laçada da correntinha, vou laçar o fio e ficar com 3 laçadas na agulha. Laço o fio de novo, tiro 2 laçadas da agulha, laço de novo e tiro as 2 laçadas. Fiz aqui, então, um ponto alto. Vou no mesmo lugar agora e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu laço aqui o meu fio, venho aqui dentro do mesmo ponto de base que eu já fiz o ponto baixo, o ponto alto, laço aqui, ó, o meu fio, trago aqui pra frente, fico com 3 laçadas, venho de novo por baixo do fio, passo por 2 laçadas, laço de novo e passo pelas 2 laçadas. Fiz aqui, então, o meu ponto alto. Agora, em cada correntinha aqui, ó, pegando somente aqui uma alcinha da correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos em cada correntinha. Então, eu venho aqui agora, vou laçar aqui o meu fio. Aqui, eu fiz 2 pontos altos, mas essas 2 últimas correntinhas deram a altura do ponto alto. Por isso que eu só fiz 2. A partir daqui, nós vamos fazer 3 pontos altos em cada correntinha que temos aqui, pra ficar com esse aspecto aqui espiral, tá? Então, eu venho aqui, ó, laço meu fio, venho na próxima aqui, alcinha da correntinha, introduzo a minha agulha, laço o fio que tá vindo do rolo, trago aqui pra frente. Fiquei com 3 laçadas na agulha, pego de novo, laço o fio, passo aqui, ó, por 2 laçadas, laço o fio de novo e passo por mais 2 laçadas, ficando só com uma. Então, esse é o ponto alto. Vou fazer novamente. Então, eu laço aqui o meu fio, ó, fico com a laçada, 2 laçadas na agulha, introduzo aqui, vou fazer no mesmo ponto, são 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho aqui novamente no mesmo lugar, venho aqui já, ó, com uma laçada e com a ponta da agulha e laço o fio. Fico aqui com 3 laçadas na agulha, laço o fio de novo, tiro 2, laço mais uma vez, tiro mais 2. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou agora, de novo, laçar esse fio e introduzo a minha agulha e faço aqui novamente, ó. Fico com 3 laçadas, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro mais 2. Então, aqui na minha segunda correntinha de base, eu fiz mais 3 pontos altos. Vou no próximo e vou fazer a mesma coisa. 3 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Fiz 1, fiz 2, fiz 3. Então, por toda essas correntinhas aqui, ó, por toda essa base de correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos para cada correntinha de base. Então, eu vou fazer aqui e quando eu chegar no final, eu volto. Então, não esqueçam, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Tô chegando aqui já pra fazer os 3 pontos altos na minha última alcinha aqui, na minha última correntinha aqui. Vou fazer os 3 últimos. Fiz aqui o último. Agora, eu puxo aqui a minha laçada. Já posso cortar aqui, ó.
E vou puxar tudo. Ele fica assim, ó, todinho em espiral mesmo, tá? Agora, esse fio aqui, eu vou colocar na agulha aqui. Se vocês não tiverem essa agulha, pode usar a própria agulha de crochê mesmo, tá? Mas se tiver, ela facilita um pouco mais. Venho aqui por dentro, ó. Vou arrematar esse fio aqui. No último ponto mesmo, ó. Vou passando aqui por entre o ponto. Venho aqui nessa sobra de fio. Vou dar um nozinho aqui, ó. Só para prender bem o nosso fio, para não desmanchar. Quem quiser cortar aqui pode, eu gosto de ainda pegar e passar ele aqui por entre os fios, para deixar um pouco mais escondidinho. Mas ele não vai aparecer, tá? Então, eu coloquei aqui o fio na agulha. Passo ele aqui, ó, e levo ele aqui mais pra dentro, ó. Vendo, ó? Aqui tá o último ponto, eu trouxe ele aqui um pouquinho pra trás. Agora, aqui eu já posso cortar aqui o excesso desse fio. Cortei aqui o excesso. Agora, aqui eu vou dar o formato nele, olha. Ele tá nesse formato espiral. A gente vai enrolando ele mais, pra ele ficar mais fechadinho, ó. Vai ficando bem fechadinho, ó. Vai enrolando. Só deixar ele na posição, ó. Olha como ele fica. Então, a mesma coisa que foi feito aqui, pra chegarmos nesse acabamento, vocês vão fazer com fio vermelho. Eu já fiz aqui o meu, ó. Já tenho aqui o meu, que eu já fiz, tá? Então, ele fica assim, ó. Você tem esses dois... essas duas bases aqui enroladas, tá? Agora... Pra gente unir aqui as pontas, nós vamos pegar aqui, ó, a ponta branca, colocar aqui junto com a vermelha, ó. Então, aqui eu tenho, ó, tenho o vermelho e tenho aqui o branco. Então, eu vou pegar aqui esse branco e vou colocar assim, ó, tem os dois, vou colocar um sobre o outro, ó. Viram? Assim, ele vai ficar desse jeito, ó, um sobre o outro, a pontinha. E a partir daqui... eu vou enrolando, ó, os dois juntos. Vou juntando os dois e vou enrolando. Até chegar no final, ó. Vou colocando aqui os dois juntos. Vamos dar aí o formato, ó. Agora parece que fica meio torto, mas depois a gente vai ajeitando, ó. Vai passando. Um sobre o outro. Vai intercalando aí um espiral sobre o outro para dar esse formato. Ó. E ele vai ficar assim. Aí, ajusta aí, se uma parte ficou maior que a outra, ó. E ele fica desse jeito. Tanto faz vocês deixarem a pontinha aqui por cima, o vermelho e o branco, tá? Porque esse efeito aqui no corpo é que remete aí a nossa bengala, né? Que a gente vê sempre nas decorações de Natal. Quem quiser trabalhar com um fio dourado também pode colocar aí na bordinha, né? Tipo, fazer um acabamento também fica bem legal. E assim, a gente fez a união dos dois espirais, o vermelho e o branco. Agora, a gente precisa dar o formato da bengala, né? Porque só enrolando, ele não fica no formato que a gente quer. Então, pra ficar no formato, eu vou pegar aqui, ó, o meu limpador de cachimbo. Esse limpador, ele vem na medida de 30 centímetros. Eu vou aqui agora unir as duas pontas dele, ó. Vou unir as duas pontas e vou aqui, ó, deixar ele com a metade do tamanho dele. Posso enrolar ele aqui, ó, um no outro, ó, pra eles ficarem mais firmes, não se abrirem, tá?
que aí fica mais firme. Enrolei ele todinho aqui. Aqui no final, com a ajuda de um alicate, vocês unam a ponta e dobrem ela um pouquinho pra dentro, ó. Pra não ficar espetando, porque senão ela começa a espetar. Porque é um arame fininho, mas sempre fica aquela parte dele pinicando, ó. E assim, você nem sente a pontinha dele, tá? E ele ficou desse tamanho. Então, se vocês não tiverem um limpador de cachimbo como esse, pode usar uns 15 centímetros aí de um outro arame ou de algo mais resistente que vocês possam moldar. Tem aqueles arames que são vendidos para fazer óculos também de amigurumi, eles também são bons. Aqui, agora a gente vai vir com esse arame e vamos colocar aqui, ó, no meio. De novo, nós vamos fazer aqui, ó, passando por sobre ele, ó. Vou passar aqui, ó. Vou fazer todo o contorno nele. E assim eu chego aqui no final, ó. Cheguei aqui no final. Se ele ficar um pouco grande, porque às vezes, por causa do nosso ponto mesmo, da tensão do dia, como esse arame aqui ele é maleável, vocês podem ajustar e dobrar a pontinha, que nem eu fiz ali, né? Aqui ficou um pouquinho maior, ó. Eu venho aqui e dobro essa pontinha aqui pra dentro, pra ele ficar do tamanho, terminar junto com o fio. Porque mesmo a gente usando o mesmo fio, a mesma agulha, a tensão do nosso ponto muda de um trabalho pro outro. Então, pode dar essa pequena diferença, ó. Se sobrou aqui também, a mesma coisa, ó. Tá? Só esticar aqui também, que às vezes ele fica muito junto. Chegou aqui no final. Se sobrou muita pontinha aqui, vocês dobrem aqui pra dentro e escondam. Aqui, então, ó, ficou pronto aqui o nosso arame aqui ficou todo revestido. Agora, eu vou vir com a cola, tá? Se não for essa cola, for cola quente, não tem problema. E vou colar aqui, ó. Vou passar um pinguinho de cola aqui no branco. Só um pinguinho mesmo. E vou aqui, ó, na pontinha aqui, ó, do primeiro, também passar. Essa cola aqui, ela não é instantânea, então, assim, você tem que segurar um pouquinho para que ela não solte, tá? É só um pouquinho mesmo. Porque assim ela não solta. Aí, vem aqui também, no final, a gente vai colocar aqui, ó, um pinguinho de cola aqui, nessa parte branca aqui, ó, pra esconder o nosso cabo. E vou vir aqui na parte vermelha. Também coloco um pouquinho, por mais um pouco aqui. Aperto. E seguro um pouco, só pra cola mesmo fixar, tá? Sempre mantenha a cola fechada, porque essas colas ressecam. E agora é só a gente dar o formato, ó. Vou dar o formato aqui da bengala, só vocês virarem o fio, dobrarem aí, né? Fazer essa curvinha. E ficou pronto aqui o nosso enfeite. Aqui eu usei um fio, esse fio metalizado, né? Que é só vocês cortarem aí uns 15 centímetros. Se tiverem outro fio, quiserem usar, não tem problema. Aí eu venho aqui, venho com a própria agulha mesmo. Passo aqui sobre um fio, ó. Não peguem a pontinha, porque senão vai ficar esticado. Peguem aqui. Passa o fio aqui por dentro, ó. Aí é só amarrar a pontinha. Quiserem mais longo ou mais curto, também não tem problema. Corta aqui o excesso.
E assim ficou pronto aqui, ó, a nossa bengala para decoração aí da nossa árvore ou da própria guirlanda que a gente possa estar fazendo e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Obrigada!